Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam descansados e animados para mais um semestre. Bem, da minha parte, retomaremos no exato ponto onde paramos na última aula do semestre passado. E em que ponto paramos? Aquisição da propriedade imóvel. Se vocês se recordam, depois de muitas aulas analisando os diversos aspectos da posse, nós iniciamos no final do semestre passado o estudo da propriedade. Examinamos as disposições gerais do Código Civil, o princípio da função social da propriedade e começamos a tratar dos modos de aquisição da propriedade imóvel. Dissemos na ocasião que a legislação prevê 4 modos de aquisição da propriedade imóvel: uso capião, registro do título, accessões e direito sucessório. Desses 4 modos de aquisição da propriedade imóvel, 2 deles possuem natureza originária, uso capião e accessões, e os outros 2, natureza derivada, registro do título translativo e direito sucessório. Nos modos de aquisição originária da propriedade, não existe transmissão de direitos. A nova propriedade adquirida pelo atual titular não guarda relação alguma com a propriedade anterior exercida pelo dono anterior. Não existe relação negocial ou mesmo sucessória entre ambos. O proprietário novo não recebe do anterior a propriedade por ele exercida. Cria-se, a partir de uma nova causa jurídica, uma nova propriedade completamente desvinculada da anterior. É o que ocorre na uso capião e nas accessões. No registro do título translativo e no direito sucessório, a propriedade é transmitida do ex-dono para o atual, conservando, portanto, todas as características que dispunha. Ou seja, se a propriedade anteriormente à transmissão do direito apresentava algum gravame, alguma restrição, essa restrição persistirá mesmo nas mãos do novo dono. Ele já receberá o direito com aquelas características que ele possuía anteriormente. Ok? Seja por um negócio jurídico entre vivos, que vai resultar num título translativo de propriedade que vai ser registrado, seja através de uma sucessão causa-mortis, seja através de um inventário instaurado a partir da morte de alguém. Ok? Bem, então hoje nós vamos começar a tratar de modo individualizado dessas formas de aquisição da propriedade imóvel, particularmente sobre a uso capião. Depois da uso capião, falaremos sobre o registro do título, as accessões, e não falaremos sobre direito sucessório. Afinal, o direito sucessório constitui um livro, independente do Código Civil, que será examinado por vocês no ano que vem, mais especificamente no segundo semestre do ano que vem, no 10º semestre do curso. Então, nessa primeira parte aí do nosso semestre atual, nós falaremos sobre uso capião, registro do título e accessões. Ok? Dito isso, vamos começar o estudo da uso capião. A uso capião encontra-se prevista no Código Civil entre os artigos 1238 a 1244. O Código Civil prevê 5 modalidades de uso capião. Tá? Além dessas 5 previstas pelo Código Civil, que são a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária, a uso capião especial urbana,
a uso capião especial rural e a uso capião conjugal ou familiar, existe uma sexta modalidade de uso capião que encontra-se prevista e regulamentada na Lei 10.257 de 2001, o conhecido Estatuto da Cidade. A modalidade ali prevista e regulamentada é a chamada uso capião coletiva, ok? Bom, nessa primeira aula nós nos concentraremos primeiro na identificação do conceito e das características gerais do Instituto da uso capião e nas modalidades previstas no Código Civil. Tá? Depois de concluído o exame de todas as modalidades previstas pelo Código Civil, é que nós passaremos ao estudo daquela última modalidade que está fora do Código Civil, no Estatuto da Cidade. Dito isso, vamos começar identificando o que vem a ser uso capião. A uso capião também é conhecida e nomeada na doutrina como prescrição aquisitiva. E por que se usa o termo prescrição aquisitiva? Porque na uso capião, o exercício prolongado de posse pelo pretendente à propriedade poderá, desde que preenchidos outros requisitos, também enunciados pela lei, conduzir o pretendente à condição de proprietário. Ou seja, na uso capião, o decurso do tempo, o passar do tempo, leva o pretendente a adquirir um direito. Qual direito? O direito de propriedade. Daí se falar em prescrição aquisitiva. O tempo aparece influindo na aquisição de direitos por alguém. Interessante que vocês estão habituados, como todos os estudantes que estão aí no 8º semestre do curso, a ver o decurso do tempo como sendo um inimigo para o exercício de direitos pelo titular. Por exemplo, se eu tenho um crédito perante alguém, crédito este representado por um contrato escrito, assinado por 2 testemunhas, se eu deixar com que o contrato vença e nos 5 anos seguintes ao vencimento não tomar qualquer medida judicial para fazer valer o meu direito perante o devedor, eu perderei a possibilidade, em razão do advento da prescrição, de acionar o meu devedor e exigir dele o pagamento da dívida. Ou seja, normalmente o decurso do tempo aparece como um fator de inexigibilidade de um direito. O exercício do tempo aparece como inimigo de alguém que quer fazer valer um direito perante outrem. É assim que normalmente acontece. É o ditado popular, né? Camarão que dorme, a onda leva. Esse é o dito popular que melhor retrata a prescrição. O direito não socorre aqueles que dormem, né? Quem deixa o tempo passar
sem fazer valer um determinado direito que possui em face de outrem, está arriscado ou a perder esse direito ou a esse direito se tornar inexigível, decadência ou prescrição. Na uso capião, ocorre exatamente o contrário. O passar do tempo opera em favor de quem exerce posse sobre um determinado imóvel, fazendo com que surja a possibilidade de aquisição da propriedade desse imóvel. E aqui uma observação. Também existe uso capião de bem móvel, mas dela nós vamos tratar oportunamente. Aqui nós estamos falando especificamente da uso capião como forma de aquisição da propriedade imóvel. Ok? Bem, toda e qualquer modalidade de uso capião depende do preenchimento de alguns requisitos comuns. E quais são esses requisitos comuns? Posse prolongada no tempo, com ânimo de dono, ausência de interrupção, posse ininterrupta e ausência de oposição, posse mansa e pacífica. Então, em toda e qualquer modalidade de uso capião, o pretendente que desejar adquirir a propriedade imóvel da coisa deverá provar o exercício prolongado da posse com ânimo de dono por um determinado período especificado na lei, de maneira ininterrupta e sem oposição. Ok? O que vai variar de uma modalidade para outra é o tempo de posse prolongada com ânimo de dono de modo ininterrupto e sem oposição, e os outros requisitos previstos pela legislação que deverão ser demonstrados pelo pretendente. Então, os requisitos comuns de toda modalidade de uso capião são exercício prolongado da posse com ânimo de dono, o que exclui a posse direta, fundada na aquiescência do dono. Possuidor direto é aquele que adquire o uso da coisa por força de uma relação de direito pessoal ou direito real estabelecida com o seu dono. É uma posse consentida. Por isso a posse direta não pode levar a uso capião. Todas as demais modalidades de posse podem levar o possuidor a uso capião, exceto a posse direta, porque ela não é exercida com ânimo de dono, porque ela é recebida do dono por força de uma relação de direito pessoal ou real para ser exercida temporariamente e a coisa, ao final do tempo ajustado, ser devolvida ao titular. Então, voltando, posse prolongada com ânimo de dono, o que exclui a posse direta, posse ininterrupta, ou seja, exercida continuamente, sem intervalos, e posse sem oposição, posse mansa e pacífica, sem que o dono da coisa tome providências para reavê-la do pretendente.
ok? O que vai variar entre as diversas modalidades de uso capião é o tempo de posse exigido e os demais requisitos legais a serem demonstrados pelo pretendente. E o legislador tem uma lógica no tratamento da uso capião. E qual é essa lógica? Quanto menor for o tempo necessário de posse prolongada com ânimo de dono, sem interrupção e sem oposição, para a aquisição da propriedade, maiores serão os requisitos extra a serem demonstrados pelo pretendente. Então, quanto menos tempo de posse for exigido, mais requisitos extra terão que ser demonstrados. Quanto maior for o tempo de posse exigido do pretendente, menores serão os requisitos a serem demonstrados. Isso vocês perceberão facilmente a partir do exame das modalidades previstas pelo Código Civil. O Código Civil abre o capítulo que fala da aquisição da propriedade imóvel, a seção número 1, com o artigo 1238. E o 1238 trata da chamada uso capião extraordinária. A uso capião extraordinária é aquela que demanda o exercício do maior tempo de posse previsto na legislação para a aquisição da propriedade imóvel. 15 anos. O legislador exige para a configuração da uso capião extraordinária o decurso, o exercício de posse prolongada com ânimo de dono, sem interrupção e sem oposição, por 15 anos. É o maior tempo previsto na legislação. Em contrapartida, dispensa o pretendente da demonstração de outros requisitos, da comprovação de outros requisitos. Na uso capião extraordinária, a posse que pode levar o pretendente a uso capião pode ter sido obtida de maneira injusta, pode ser de má fé. Isso não vai repercutir em nada na aquisição da propriedade através dessa modalidade de uso capião. Não há nenhum requisito a ser demonstrado relacionado ao imóvel a ser usucapido. Ele pode ser urbano, ele pode ser rural, ele pode ter a metragem que for, ele pode ter o tamanho que for. O pretendente pode ser proprietário ou possuidor de outros bens. Isso pouco importa. Basta que alguém exerça a posse prolongada com ânimo de dono, sem interrupção e de modo manso e pacífico por 15 anos para a sua configuração. Vejamos o que diz o artigo 1238 a propósito. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o cartório de registro de imóveis. Ok? Então, aqui nós temos a modalidade mais
básica de uso capião. Basta que o sujeito exerça a posse ad uso capione, ou seja, posse prolongada por 15 anos, com ânimo de dono, sem oposição e sem interrupção, para que adquira a propriedade do bem. A aquisição da propriedade via uso capião, e isso vale para qualquer modalidade, depende da propositura de uma ação judicial, cuja sentença servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Excepcionalmente, nós veremos depois, admite-se a uso capião extrajudicial que tramita perante o cartório de registro de imóveis, no procedimento administrativo. A gente vai falar disso na aula que vem, ok? O parágrafo único do 1238 diz que o prazo de 15 anos ele pode ser reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Aqui vocês começam a perceber aquela lógica criada pelo legislador que eu comentei há pouco. O prazo máximo de 15 anos da uso capião extraordinária pode até ser reduzido para 10 anos. Porém, essa redução é condicionada à demonstração de que o possuidor estabeleceu no imóvel a ser usucapido a moradia habitual ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo. A fixação de moradia habitual ou a realização de obras ou serviços de caráter produtivo, o que tem tudo a ver com a questão da função social da propriedade, possibilita a redução de 5 anos do prazo, de 15 para 10. Ok? Notem, mais requisitos, redução do prazo. Menos requisitos, aliás, no caso da uso capião extraordinária, requisito algum extra, apenas exercício de posse prolongada com ânimos de dono, sem oposição e sem interrupção, 15 anos, tempo maior. Tudo bem? Bom, alguns podem estar se perguntando, e o questionamento é bastante válido. O que é posse ininterrupta? O que é posse sem oposição? Bom, eu já falei aqui en passant, posse ininterrupta é aquela que é exercida em caráter contínuo, sem intervalos. Então, se porventura o sujeito passou a ocupar lá um terreno, depois resolveu deixar o local e retornar 2 anos depois, evidentemente aqui eu não terei uma posse ininterrupta. A partir do momento que o sujeito saiu do imóvel e retornou depois de 2 anos, um novo prazo para fins de uso capião se inicia. Eu não posso somar para fins de demonstração da posse prolongada aqueles 2 anos que eu permaneci fora do imóvel. É uma posse aí que houve uma quebra, uma interrupção, perda do caráter de continuidade. Ah, mas professor, vamos imaginar que o sujeito entrou lá no imóvel, está exercendo posse, daí foi esbulhado por um terceiro, mas conseguiu recuperar a posse depois de propor uma ação judicial, uma ação possessória. Isso é capaz de quebrar a continuidade da posse? Isso é capaz de interromper o prazo de posse ad uso capione? Nesse caso, não. Se o sujeito perdeu a posse por um ato de terceiros e rapidamente cuidou de reavê-la, seja por meio do emprego de autotutela, seja por meio do ajuizamento de ação possessória, isso evidentemente não vai caracterizar uma quebra de continuidade,
uma interrupção da posse prolongada. Até porque essa perda foi motivada por um ato involuntário, né? Não foi o sujeito que deixou o imóvel e depois voltou, não. Ele foi privado por um terceiro injustamente do direito de posse que exercia sobre a coisa. Então, se eventualmente o pretendente ao usucapião ficar privado involuntariamente da coisa durante algum período por força de ato de terceiro, se ele conseguir demonstrar que agiu rápido para recuperar a coisa, não haverá quebra de continuidade, a posse ininterrupta permanecerá caracterizada. Ah, mas e posse? Como é que é uma posse mansa e pacífica? O que é necessário para que a posse seja mansa e pacífica? É necessário que não ocorra nenhuma oposição da parte do dono, né? Mas o que caracterizaria uma oposição capaz de desconstituir o caráter manso e pacífico da posse? Vamos imaginar, eu entro lá num terreno, construo lá uma edificação, mesmo que precária, o dono descobre, ele vai até o terreno, me chama e fala, olha, você tem que sair disso aqui em 30 dias, o terreno é meu, você recolhe suas coisas, derruba aí o que você construiu, senão eu vou entrar com uma ação judicial. Isso caracteriza uma oposição capaz de interromper o caráter manso e pacífico do poder exercido sobre a coisa? Gente, o que a jurisprudência há muito fixou é que só caracteriza oposição efetiva à posse do pretendente ao usucapião a adoção de medidas judiciais pelo dono da coisa. Ameaças verbais, envio de cartas, de notificações, ainda que extrajudiciais, por meio de cartório extrajudicial, de acordo com a jurisprudência, não se prestam, esses fatores não se prestam a caracterizar oposição à posse do pretendente ao usucapião. Apenas a adoção de medidas judiciais efetivas com vistas à retomada da coisa é que configuram oposição à posse do pretendente ao usucapião. Então tomem cuidado, né? Se vocês forem procurados por alguém que é dono de um bem que foi invadido, que disse que já deu uma intimada no possuidor para que ele saia, que já procurou, já enviou carta, já advirtam esse proprietário. Olha, se você quiser descaracterizar a posse ad usucapionem, a posse mansa e pacífica, é necessário que você ingresse com uma ação judicial, que você ingresse com uma ação possessória visando reaver a coisa. Do contrário, a jurisprudência não entende que há a quebra da mansidão e da pacificidade da posse. Então, é necessário sempre o ingresso de medida judicial. Tudo bem? Isso que eu estou dizendo vale para toda e qualquer modalidade de usucapião. Afinal, posse prolongada, exercida com caráter de dono, de modo ininterrupto e sem oposição, constitui requisito comum em todas as modalidades. Tudo bem? Bom, eu vou fazer uma pausa aqui porque o vídeo está ficando muito longo. No próximo vídeo nós abordamos as demais modalidades. Vamos falar ainda sobre a ordinária e as usucapiões especiais.